Evangelho escrito por Jesus, em Marcos, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 10. O texto é ligeiramente extenso, então faremos uma leitura participativa, onde estarei lendo o primeiro verso, vocês o segundo, e o terceiro, assim até o final da epígrafe. Marcos 10, do 17 ao versículo de número 31. Todos acharam? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a sua cruz e segue-me. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Senhor Jesus, fala conosco pela Tua palavra essa que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que vivifica e que transforma o nosso ser. Rendemos a Ti o nosso louvor, a nossa honra e a nossa adoração. Fala conosco através da Sua palavra, em Cristo Jesus nós oramos. Amém. E amém. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Há um mito dentro da mitologia grega chamado mito de Sísifo. Que mito é este? Abreviando, foi um homem que conseguiu enganar a morte 2 vezes. E depois que ele engana a morte 2 vezes, ele é sentenciado por Zeus, no caso, o principal deus da mitologia grega, a rolar uma pedra do chão ao alto de um monte todos os dias.
Essa pedra, por ser pesada, ele não conseguia segurar o peso da mesma, e todos os dias essa pedra retornava. E ele fazia isso constantemente, todos os dias e por toda a eternidade. Nós somos Sísifos em termos da nossa salvação. Por mais que nós tentamos, com o nosso próprio esforço, alcançar alguma coisa, nós perceberemos que nosso esforço é completamente inútil. Porque nós estamos completamente aquém e distantes da perfeição e da santidade exigida pela lei. Jesus está falando sobre discipulado aqui. Primeiro ele fala sobre o discipulado iniciando pelo casamento. Depois ele fala do discipulado relacionando-se com os filhos. Depois ele fala sobre o discipulado, obrigado, pastor, relacionando-se com as riquezas. E aqui de fato nós vemos a profundidade e a radicalidade do ofício de seguir a Jesus. O quão radical é, o quão tremendo e brutal é seguir a Jesus. Nós vemos no texto que era um homem. Mateus diz que era um jovem. Lucas diz que ele era um homem de posição. Mas os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, expressam a mesma coisa. Era um homem que tinha muitas posses. Era um homem rico. De todas as pessoas que conheceram a Jesus, melhoraram, de algum modo. Este aqui foi o único que regrediu. Começou bem, terminou mal. Começou reverenciando, terminou entristecendo-se. A oportunidade da graça bateu à sua porta, mas ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios do que a vida eterna. Ele amou mais o prato de lentilhas do que a sua própria primogenitura. Nós vemos neste texto, de modo geral, que era um jovem. Um jovem para os judeus era um indivíduo que estava ainda abaixo de 40 anos. Então era um jovem porque ele estava abaixo de 40 anos. Então não se preocupe você, minha irmã, meu irmão, para o judeu você ainda está na flor da idade. Amém? Diante disso, era um homem jovem. Um homem que estava no início da sua maturidade, um homem que estava no início de um galgar de alguma pretensão profissional, se posso dizer assim, apesar de ter alcançado um alto padrão social. Lucas 18, 23 diz que ele era riquíssimo, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha luxo, ele tinha festas, ele tinha joias e muitas propriedades. Lucas 18, 18 diz que ele era um homem influente. Ele não somente tinha dinheiro, ele também era influente na sociedade. Estava nas principais reuniões, estava com as pessoas mais importantes, ele estava dentro do network, ele estava dentro do know-how, ele estava dentro de um grupo seleto. Era um homem fervoroso, porque vemos que ele se lança aos pés de Jesus, dobra os seus joelhos em adoração. Um homem fiel à lei. Nós vemos que ele cumpria toda a lei durante a sua mocidade. Ou seja, ele era um padrão. Ele era alguém que, se tivesse um Instagram, ele seria seguido pelas multidões. Ele é alguém que, se estivesse nas redes sociais, as pessoas falam: nossa, que homem exemplar. Ele era um paradigma de virtudes excelentes em seus predicados morais. Era alguém que deviam se espelhar aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, lhe faltava uma coisa. O que lhe faltava
era um coração de fato preenchido, um coração contente, um coração satisfeito. O que aquele jovem não tinha era satisfação e contentamento em Deus. Eu li uma frase hoje, talvez palpitante e polêmica, mas me fez saltar os olhos para esta realidade. Como nosso coração tenta satisfazer-se nas coisas humanas, as realidades espirituais. Como o meu e o seu coração muitas vezes busca satisfação em coisas pecaminosas, porque é um abismo dentro de nós que não pode ser preenchido. E como disse, é uma frase palpitante, mas de um teólogo católico chamado G.K. Chesterton, e ele diz: todo homem que bate à porta de um bordel está à procura de Deus. Como assim, pastor? Ele está tentando satisfazer o seu coração com algo, tentando preencher o abismo do seu ser com o pecado, tentando satisfazer a sua alma com alguma coisa. E tudo que não for Jesus é água salgada. Se beber, provoca mais sede. Santo Agostinho de Hipona, o homem que viveu os prazeres de toda a sua vida, um homem depravado, escrevendo as suas confissões, ele é quase uma oração, pelo menos a primeira metade do livro, as Confissões. E é uma frase, talvez a mais célebre de todo o livro, que diz: criaste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não deleitar em ti. O nosso coração é inquieto, busca prazeres, busca contentamento, busca satisfação em tudo que não seja Deus. O coração não regenerado é um coração inclinado para o pecado, é um coração mau, maligno, dominado pelas forças espirituais da maldade, e inclina-se para os prazeres mundanos. Vemos que este homem, aos olhos humanos, era um paradigma, faltava-lhe contentamento. Mas este homem cometeu alguns erros que talvez eu e você cometemos sem perceber. Primeira coisa, este homem reconheceu a autoridade de Jesus, mas não reconheceu o senhorio de Jesus. Ele chama Jesus de bom mestre. E parece-nos que aquela frase para Jesus não soou bem nos seus ouvidos. Ele fala: não, calma lá, bom só é um que é Deus. Então, aparentemente, Jesus não recebeu muito bem aquela expressão. Ele chama Jesus de bom mestre. Talvez, não posso dizer, mas no sentido de engrandar ou convencer Jesus de uma realidade, ou às vezes tentando ludibriar Jesus com uma falsa percepção de espiritualidade. A grande questão é que chamar Jesus de mestre não é errado. A nomenclatura designa autoridade. Mas Jesus é somente alguém que detém autoridade. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. Saber algo sobre Jesus não é a mesma coisa que pertencer a Jesus. Saber os predicados, saber as qualidades, saber os atributos, saber um pouco de soteriologia não faz de você discípulo de Jesus. Saber um pouco de Bíblia não faz de você discípulo de Jesus. Porque discipulado não é meramente o conhecimento cognitivo, o discipulado é uma vida de entrega e de serviço. Então aquele homem reconhece a autoridade de Jesus, mas não reconhece o senhorio de Jesus. Talvez o grande problema é que ele está pronto para reconhecer Jesus como superior a ele, mas não está pronto para obedecer a Cristo. Ele pensa: Jesus é um mestre, um sábio, um homem influente. Mas o maior problema daquele homem é o nosso problema nos nossos dias. Qual que é? Tentamos formar Jesus de acordo com os nossos padrões. Ele é um bom mestre. Ele é salvador, mas ele não é Senhor.
E talvez esse seja o grande problema da espiritualidade brasileira. Apresentamos Cristo como Salvador, mas não apresentamos Ele como Senhor. Entenda uma coisa, não há salvação sem senhorio. Jesus só salva aquele que pertence a Ele. Jesus só salva aquele que Ele é Senhor. Não há salvação sem senhorio. Não adianta reconhecermos Jesus como um grande psicólogo, como um grande exemplo, como um exemplo e um paradigma de amor, e não reconhecermos como o Senhor da nossa vida. Jesus não quer as nossas convicções superficiais. Jesus quer o nosso coração por completo. Portanto, a fé salvadora não é apenas uma libertação de um julgamento, mas um compromisso e uma submissão com Jesus. Aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, lhe devem obediência. Olhe para essa pessoa do seu lado, gentilmente, e pergunte assim: Jesus é Senhor da sua vida ou Ele é só Salvador da sua vida? Jesus não salva aquele que Ele não é Senhor. A grande realidade é que nós fazemos uma espécie de mosaico de Jesus. Entende? O mosaico, lembra quando existiam revistas, hoje nem revista existe mais, quase. Você pegava aqueles recortes da revista e formava alguma coisa. Nós fazemos este mosaico de Jesus. Nós queremos um Jesus bacana. Nós queremos um Jesus que é amor. Nós queremos um Jesus que é gracioso e amoroso. Mas nós que não queremos um Jesus que condena o homem ao inferno. Nós queremos um Jesus que nos dá ouro e prata. Um Jesus que nos dá carros e casas. Mas nós não queremos um Jesus que é o Senhor da nossa vida. Somos justificados pela obra de Cristo. E a qualquer pessoa que é justificada, regenerada, enxertada em Cristo, deve produzir o fruto da obediência. Primeiro ponto. O erro que ele comete é reconhecer a autoridade de Jesus, mas não reconhecer o senhorio de Jesus. Segundo, aquele homem achava que as suas virtudes iriam lhe salvar. Ele se orgulhava de obedecer à lei. Ele se orgulhava de cumprir a lei desde a sua mocidade. Ele se orgulhava de ser um exemplo, um paradigma de fé. Ele achava que aquilo era suficiente para lhe salvar. Entenda, boas obras não é errado. O errado é achar que as boas obras vão nos salvar. Ele viu a salvação como uma questão de mérito, e não como um presente da graça. Ele queria obter a salvação pelas obras e não por meio de Cristo. Muitas pessoas pensam que no dia do juízo vai haver uma balança e vai ter de um lado da balança boas obras e do outro lado da balança más obras. E se houver boas obras mais que más obras, então você será salvo. Engano seu. Engano seu. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 2. Eu já expressei isso algumas vezes. Mas é sempre bom enfatizar o Evangelho. Afinal, nós precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos todos os dias. Efésios 2. Efésios 2, do 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos de ofensas e pecados, nos ficou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Versículo de número 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto o quê? A graça. Isto o quê? A fé. A palavra graça e a palavra fé aqui são no feminino, no grego. São palavras no feminino. A palavra salvo aqui é uma palavra no masculino. A palavra fé, feminino, graça no feminino e salvo no masculino. Sabe o que significa? Significa que quando nós olhamos para o entendimento do grego aqui, tem que haver uma concordância no gênero da linguagem. E é uma questão. O isto aqui não está no feminino, nem está no masculino. Está na linguagem neutra. Então o isto aqui não pode ser graça, não pode ser salvo e não pode ser fé. O que é o isto aqui? São todos os outros contextos, versículo 1 ao versículo de número 7. Como assim? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto o quê? Isto não vem de vós. O que não vem de vós? A nossa vivificação, porque estávamos mortos. Nós andávamos no curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos no curso da nossa carne, dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos ofensas e pecados, nos vicou, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez sentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo. O que é isto aqui? É todo o processo da salvação. Do início ao fim da nossa salvação é Jesus. Ele que nos salva, Ele que nos santifica, Ele que nos resgata e Ele que nos promete que nos levará para o céu e habitará com Ele por toda a eternidade. E o jovem rico achava que ele seria salvo pelo que ele fazia. O jovem rico não tinha consciência de quão pecador ele era. Porque nós achamos que pecado é aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos é meramente o resultado de um coração pecaminoso. Um coração engendrado para nós mesmos. Um coração ensimesmado. Um coração voltado para as nossas próprias paixões e concupiscências. Um coração que vive a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. O jovem rico achou que as suas virtudes externas seriam suficientes para a sua salvação. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós, como imundo, e todas as nossas justiças, como um trapo de imundícia. O jovem rico achava que a salvação era firmada nas suas obras. Mas até mesmo o melhor dessa vida que fazemos é imperfeito e manchado pelo pecado. Portanto, a sua melhor obediência, a melhor hipótese que você pode ter é uma obediência imperfeita e fragilizada. O seu melhor é imperfeito. O seu melhor é insuficiente. O jovem rico não tentou comprar a salvação de modo algum, mas ele achou que a sua salvação estaria garantida pelas suas boas obras. Mas a salvação não se baseia na capacidade humana. A salvação se baseia na graça de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo e na nossa dependência dEle. Imagine comigo.
Imagine comigo. 3 homens têm um desafio de nadar do Recife até o Havaí. Eles decidem de nadar do Recife até o Havaí. Se primeiro eles conseguirem passar pelos tubarões, já estão bem. Mas um deles era um atleta profissional. E ele nada 800 quilômetros. Não dá conta e morre no meio do caminho. O outro era um nadador amador. Nadou 40 quilômetros. Não deu conta, morreu no meio do caminho. O outro era um nadador por hobby. Nadou 2 quilômetros, não deu conta e morreu no meio do caminho. A pergunta é, adiantou alguma coisa ter nadado 800 quilômetros, 40 quilômetros ou 2 quilômetros? Não. Todos morreram. Assim a sua justiça não serve para absolutamente nada. Você pode nadar, 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 nadar. Você vai morrer na praia. Você pode ser o cara, a mulher, o jovem, o adolescente, o idoso, a idosa. Você está muito aquém daquilo que Deus exige do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Você está muito distante. Porque as outras religiões tentam nos apresentar uma realidade de salvação pelo que nós fazemos. O Evangelho diz, não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Cristo fez. Eu lembro de alguns anos atrás, eu dando aula aos nossos jovens adolescentes, estava sentado dando aula para eles, e estávamos sentados em círculo, eu perguntei, quando você chegar no céu, o que você vai falar para afirmar que você mereceu estar ali? E um deles falou, eu nunca roubei, eu nunca matei. O outro falou, eu nunca fiz nada de errado, obedeci meus pais. Aí teve uma que era mais nova e disse o seguinte, eu não fiz absolutamente nada para estar aqui. Eu falei, ela entendeu o Evangelho. Porque não há nada que você faça que você vai merecer o céu. Mas Jesus Cristo cumpriu tudo aquilo que era necessário e concedeu gratuitamente a você por meio da fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, confie na obra de Jesus, porque a obra de Jesus é perfeita, é eficaz e é consumada. C.S. Lewis diz uma frase, é a seguinte, nenhum homem percebe o quão mau ele é, até ele tentar ser plenamente bom. Você já tentou passar um dia todo sem pecar? A lei é como um espelho, e ela mostra a nossa sujeira, remove as nossas manchas. O propósito da lei é nos levar a Cristo, mas a lei não pode transformar um pecador em imagem e semelhança de Cristo. É o próprio Cristo que nos torna a sua imagem e semelhança. Não é a lei, mas é o próprio Cristo. Somos incapazes de nos salvar. Somos incompetentes para nos salvar. Somos insuficientes para nos salvar. Mas é uma boa notícia. Eu queria ler com você essa boa notícia. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Depois 1 Coríntios 15, do 8 ao 10. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 Coríntios 15, 8 e 10. 1 Coríntios 15, 8 e 10. E por derradeiro de todos apareceu também a mim, como nascido fora de tempo. Porque sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de se chamar apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Timóteo 1, 15. Foi esta palavra
e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Vou fazer uma pergunta. Você é mais crente que Paulo? Eu não sou. E Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. Porque nós não temos o verdadeiro entendimento do nosso pecado. Nós precisamos entender que a graça de Jesus Cristo é superior a todas as nossas transgressões. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o quão pecador você é, o pecado não pode ser superior à graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Primeiro erro que ele cometeu, ele achava que Jesus não era o seu Senhor, mas era alguém que tinha autoridade. Segundo erro, ele achava que as suas virtudes salvariam. Terceiro erro, ele achava que suas posses eram tudo o que ele precisava. O que faltava para ele? Ele tinha tudo. Ele queria a vida eterna, mas ele não renunciou às suas paixões. O jovem rico não foi chamado à pobreza como um fim, mas ele foi chamado ao discipulado. Obediência tardia não é obediência. Quando a graça te chamar, não pense duas vezes. Essa é a diferença entre Abraão e Gideão. Abraão conhecia a voz de Deus, então foi. Gideão precisou fazer prova. Obediência tardia não é obediência. Nós precisamos entender que há dentro de nós um grande conflito entre o nosso coração, entre a nossa vontade e aquilo que Deus quer para nós. E eu pensando esses dias, eu vi uma pregação que ajudou muito a formar esse meu pensamento. Há um processo de relacionamento da gente com a palavra. Que processo é esse? Primeiro, nós temos a palavra. Conhecimento cognitivo, nós compreendemos a palavra. Nós entendemos a palavra. Essa palavra gerou vida em nós. Só que é a segunda etapa desse relacionamento com a palavra de Deus. Depois que você tem a palavra, agora você deve guardar a palavra. Guardá-la no seu coração para não pecar contra Deus. Esse guardar está distrito a ler a palavra, a orar, a praticar a palavra e por ser transformado pela palavra. Você tem, você guarda, sai da mente e vem para o coração. Você lê, você ora, você pratica e você é transformado. Eu preciso que você entenda isso. Se não me falha a memória, foi John Wesley que disse isso. A Bíblia de alguém diz sobre quem ele é. Uma Bíblia completamente degradada não é a mesma coisa do que a vida de alguém que está com esta Bíblia. Sua Bíblia precisa estar marcada, lida. Sua Bíblia precisa ser usada. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa gastar as páginas da sua Bíblia. Depois que você ler a sua Bíblia, você precisa orar, pedindo: Deus, me ajuda a viver aquilo que estou lendo aqui. E não é fácil. Depois que você pede ajuda a Deus, você vai começar a praticar isso, até que se torne um hábito. Depois que aquilo se torna um hábito, você vai ser transformado por essa realidade. Você chega então na terceira etapa. Você começou a amar esta palavra. E amar aqui é o completo desprendimento. Agostinho diz: feriste-me com a tua palavra, então eu te amei. Nosso coração precisa ser ferido pela Escritura. Nosso coração precisa ser ferido pela palavra. E quando nós somos feridos pela palavra, nós amamos a Deus de fato. E há uma grande questão aqui. É o poder que a palavra tem de nos ler. Você lê a Bíblia, mas enquanto você lê a Bíblia, o Espírito lê o seu coração. E ele vê onde está o problema. Ele começa a diagnosticar algumas coisas. De modo que nós precisamos diariamente pregar o Evangelho a nós mesmos. Só Deus consegue diagnosticar. Porque aquele homem, apesar de ter tudo, ele não tinha nada. Porque o seu coração estava dominado pelo dinheiro. Ele adorava o dinheiro, ele confiava no dinheiro, ele servia ao dinheiro. Mas ele precisava renunciar.
seus desejos, sua vontade. Jesus diz: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e siga-me. Esses 5 imperativos ali falam sobre a necessidade de renúncia. E é um livro de um teólogo chamado Thomas Chalmers, que ele diz: o poder expulsivo de novo afeto. Livro fininho, você consegue ler rapidinho, compra esse livro depois. E ele fala exatamente o seguinte: quando você ama a Deus, quando você de fato amou esta palavra, você foi ferido por essa palavra, você foi dominado por essa palavra, todos os seus antigos afetos são expulsados, são extinguidos, são afastados. Ou seja, eu amo tanto a Deus, que aquilo que é contrário a Deus é expulso de mim. É o poder expulsivo de novo afeto. Quando Deus de fato me domina por completo, eu sou capacitado pelo Espírito para expulsar os antigos afetos do meu coração, as antigas paixões. E o nosso coração, ele precisa ser tocado por esta palavra. Esse poder expulsivo de novo afeto deve mostrar que o dinheiro não é nada mais, nada menos do que uma graça de Deus àquele que o recebe. Eu vou tratar disso daqui a alguns instantes. Mas o jovem rico perdeu a sua riqueza por causa de um apreço evidente ao seu eu. Ele preferiu ir para o inferno do que abandonar as suas posses. Ele preferiu perder a sua vida em Cristo do que abdicar daquilo que lhe trazia segurança. Tudo pode ser um ídolo. Tudo, absolutamente tudo pode ser um ídolo. E eu preciso tratar aqui alguns instantes sobre a necessidade de nós lidarmos corretamente com a riqueza. Em primeiro lugar, entendendo que há um perigo aqui. Jesus deixou claro que a riqueza, ela quando mal usada, ela torna-se um Deus, chamado Mamon. Quando nós não usamos corretamente aquilo que Deus nos dá, aquilo torna-se um ídolo. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. O Senhor claramente expressa aqui que é impossível um rico que confia nas riquezas herdar o reino de Deus. Mas pastor, no versículo 25 diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ali uma expressão hiperbólica, uma hipérbole. É uma expressão que é usada para revelar algo que está acima das nossas convicções, no sentido de que, é como eu falar para você agora: eu bebi hoje 1000 litros de água. É impossível beber 1000 litros de água, é uma hipérbole. Jesus está usando exatamente isso. É impossível um rico que confia nas suas riquezas ser salvo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, deixa claro a nós que o problema não é ter riqueza, o problema é quando a riqueza nos tem. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu preciso destacar isso em um curto período aqui. A confiança em Cristo Jesus implica no abandono aos nossos ídolos, no abandono à nossa pseudo-confiança, ao nosso pseudo-entendimento de salvação. Nosso coração, ele só pode estar inclinado a Deus ou inclinado aos ídolos. Ou pertencemos a Deus, ou pertencemos a nós mesmos. Ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao diabo. Ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao pecado. João Calvino diz uma frase que é extremamente real: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Idolatramos famílias, filhos, maridos, esposas, profissão, dinheiro, status social, tudo pode tornar-se um ídolo. E o que é um ídolo, pastor? Aquilo que detém a sua confiança, aquilo que detém seu tempo, aquilo que detém o seu sacrifício. Tudo pode ser um ídolo. Tudo pode ser um ídolo. E o nosso coração é especialista em fabricar ídolos.
porque o nosso coração é inclinado para o pecado. Aquele jovem rico, nada mais, nada menos, expressou a realidade do nosso coração. Nós tentamos satisfazer a nossa alma com qualquer coisa que não seja Deus. Tentamos segurança em qualquer coisa que não seja Deus. Porque o jeito correto de usar o dinheiro é entender que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Eu devo ter dinheiro, mas o dinheiro não pode me dominar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7 ao 9. 1 Coríntios 6, do 7 ao 9. Na verdade, já não é realmente uma falta, perdão, 1 Timóteo 6, do 7 ao 9. 1 Timóteo 6, do 7 ao 9. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, os submergem os homens na perdição e na ruína. Versículo 10. Porque o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Eu preciso que você entenda que aqueles que recebem a riqueza, a prosperidade aos olhos humanos, que recebem dinheiro, devem ver o dinheiro como uma dádiva de Deus e devem exercitar o ministério da misericórdia. A riqueza é uma dádiva distribuída ao corpo de Cristo, a fim de fortalecer as pessoas que realmente precisam. Assim como compartilhamos dons, como cantar, pregar, liderar, relacionar, sermos criativos, lidar bem com pessoas, devemos compartilhar aquilo que Deus nos deu, inclusive os nossos bens. Mas aqui há um chamado à renúncia. Pedro coçou a cabeça, e Pedro era espetacular. Ele olhou e falou: para esse camarada que cumpre a lei, que está no High Society, que tem tudo, que é influente, para ele é difícil, imagine para mim. E ele pergunta, versículo de número 26. Quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para homens é impossível, para os homens é impossível, mas para Deus, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí Pedro faz uma pergunta que é espetacular, e ele olhou para si naquele momento e falou: Jesus, e a gente? A gente largou tudo para te seguir. Nós abandonamos tudo, deixamos tudo. E Jesus diz: em verdade vos digo que ninguém que ha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, em irmãos, em mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus, esse camarada não deu conta de entrar? Imagina a gente. Nós não temos nada. Nós abandonamos tudo para te servir. Seguir a Cristo é o maior projeto da minha e da sua vida. É uma pérola de grande valor. A vida em Cristo começa a partir do momento que morremos para nós mesmos. A vida em Cristo começa a partir do momento que morremos para nós mesmos. A vida em Cristo começa a partir do momento que morremos para nós mesmos. A vida em Cristo começa a partir do momento que morremos para nós mesmos. Quero que você entenda isso. Porque, infelizmente, a igreja está se transformando numa grande empresa. O Evangelho está se transformando num produto. O púlpito está se transformando em balcão. O templo em uma grande feira. E os crentes em consumidores. Porque nós queremos um Jesus do nosso jeito. Do nosso modo. Queremos um bom mestre. Mas não um bom mestre que nos peça
para deixar tudo, para segui-lo. Como o nosso evangelho dos nossos dias é distinto do evangelho da Escritura. Porque seguir a Cristo vai lhe custar tudo. Mas não basta largar por largar. Não. Você precisa fazer pela motivação correta. Por amor do evangelho e por amor de mim. Não basta simplesmente ser uma seta, ou ser uma pessoa que vai morar nos rincões do país, achando que essa tentativa monástica vai lhe dar salvação, porque não vai também. Assim como o rico não consegue salvar por si mesmo, o pobre também não consegue salvar por si mesmo. Mas aquele que abandona tudo para seguir a Jesus, este fato compreende a realidade da graça e do evangelho, que é uma recompensa. Jesus mostra a verdadeira recompensa e o caminho venturoso de segui-lo. Deus não tira nada, mas Ele nos acrescenta uma grande realidade. Ele diz que nós receberemos 100 vezes tanto nesta vida. Pastor, mas o que eu vejo de crente na prova não está escrito. Mas perceba que aqui ele está falando sobre uma realidade espiritual, uma realidade no reino. Ele fala que Jesus está expressando o que é deixar tudo. É deixar pai, mãe, casas, irmãos, irmãs, filhos, tudo, por amor do evangelho. Pastor, mas mesmo assim as pessoas passam prova, como receberão 100 vezes tanto? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem mais de 5 irmãos? Levante sua mão. Mais de 5 irmãos? Quem aqui tem mais de 10 irmãos? Levante sua mão. Mais de 10 irmãos? Rapaz, o pessoal está parecendo uma Sky. Quem aqui tem mais de 15 irmãos? Levante a mão. Temos um. Família graciosa. Olha para a quantidade de pessoas que tem nessa igreja. São mais de 15 ou menos de 15? São mais de 15 ou menos de 15? Mais de 15. Essa é a realidade do reino. Perdemos irmãos para seguir a Cristo, mas ganhamos uma família, a igreja de Cristo Jesus. Perdemos bens, mas recebemos uma herança. Sabe o que eu acho bonito no Evangelho e na realidade paradigmática do livro de Atos? É que aqueles que de fato são convertidos entendem que agora há uma vida comunitária. Não é mais meu, o que eu tenho eu vou servir para o bem do outro. Meu irmão, a realidade do reino é muito mais abrangente do que a gente acha. Mas eu quero que você compreenda isso. Há uma recompensa eterna também. Uma recompensa eterna que será garantida depois de grandes perseguições. Porque seguir a Cristo não é, em hipótese alguma, o que eu poderia dizer, um parque de diversões. A gente acha que seguir a Jesus é a Disney. Não, vou seguir a Jesus porque são altas diversões. Importa em grande aflição e tribulação entrarmos no reino de Deus. Assim como foi nos dada a graça de crer, também nos é dada a graça de sofrer pelo Evangelho. Porque sempre antes da coroa sempre vai ter uma cruz. E sempre depois da cruz haverá ressurreição. Portanto, o sofrimento é necessário para mostrar a beleza da eternidade. A doçura do sofrimento é real. E há uma beleza oculta no sofrimento. Que beleza oculta no sofrimento é essa? Quanto mais nós sofremos, e nós aprendemos com o sofrimento, mais parecidos com Jesus nós nos tornamos. Jesus inverte a pirâmide de ponta cabeça, dizendo: muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Ele inverte e fala: ei, aquele camarada ali, o rico, que obedeceu à lei, aquele camarada lá, que é um paradigma de fé, ele vai ser o último. Vocês, que aos olhos do mundo não têm nada, vocês serão os primeiros. Tiago deixa claro que os humilhados serão exaltados, e os exaltados
serão humilhados. Vai ter muita surpresa naquele dia. Haverá muita surpresa. Eu falo que tem 3 fases que serão ditas, obviamente é uma ilustração, que serão ditas no céu. Você vai olhar para algum irmão querido ali, você vai falar: oxe, eu estou aqui? Eu estou aqui? Aí você vai olhar para o fulano e vai falar: uai, você está aqui? Aí vai coçar a cabeça e vai se perguntar: cadê o cicrano mesmo? Vai ter muita surpresa. Vai ter muita surpresa. E Jesus fala: olha, você vai me seguir, mas vai ter perseguição. Vai ter que perder tudo. Haverá sofrimento. E eu termino este sermão com um pensamento desenvolvido por um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele escreve no período da Segunda Guerra Mundial, após ele estar preso, tentando ser preso por tentar matar Hitler, não consegue, por óbvio. E ele é preso, ele escreve um livro chamado Discipulado, e ele desenvolve um pensamento chamado graça cara e graça barata. Ele disse que a graça cara é a graça do Evangelho. É a graça que envolve salvação, mas também envolve senhorio. Salvação é arrependimento, salvação é renúncia. E a graça barata, pastor, a graça barata é a graça do jovem rico. Quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Quer Jesus como Salvador, mas não está disposto a dar as coisas para Jesus. Aonde está o seu coração? Eu queria compartilhar umas imagens com você. Mostra para mim as imagens aí, gente. Imagens que são exemplos claros. Aqui eu quero que você compreenda isso. Esse valor aí, pode voltar, por favor. Esse valor aí foi adquirido na casa de um político. Foi na casa de um político que foi preso. 800 mil reais em espécie. Ele foi preso. Deve ter sido solto aí, nem sei. No Brasil foi 50 milhões o valor total que tinha, né? Esse montante aí tinha 800 mil reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Pode passar, por favor. Esse é um relógio da F. Peugeot, a marca mais elitizada de relógios do mundo. A Patek Philippe perde para a F. Peugeot. São poucos homens no mundo que o têm. E grande parte da elite social. Pode passar. Você sabe o que é isso? É uma Ferrari. É uma Ferrari. 458, se não me falha a memória. Um carro avaliado em mais de R$1 milhão. Passa, por favor. Essa é uma casa simples. A sua casa de veraneio. Uma das casas de veraneio que você passa as suas férias. Deixa eu te falar um negócio. Se você tivesse isso tudo, se você tivesse esse relógio, se esses 800 mil reais fossem lícitos, se você tivesse 800 mil, se você tivesse uma Ferrari na garagem, se você tivesse uma casa dos sonhos, e Jesus olhasse para você e fala: eu te dei tudo, mas agora eu quero que você me devolva. Você não tem provavelmente nem 1/3 disso. E muitas vezes você não dá para Jesus aquilo que Ele te pede. E você acha que ter isso tudo vai te dar alguma segurança. Somos todos Sísifos. Nós não conseguiremos chegar ao cume da montanha. Não temos força para tal. Não conseguiremos. Eu quero que você entenda o que foi lido aqui no início, na leitura litúrgica. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O jovem rico achou realmente que seguir a Jesus não seria nada dificultoso. Ele achou que poderia seguir Jesus do modo que ele bem entendesse.
Ele reconheceu Jesus como autoridade, mas não como Senhor. O jovem rico achou que suas virtudes o salvariam. O jovem rico não havia entendido o tamanho do seu pecado. E deixa eu te falar um negócio. Mesmo que você tenha tudo isso, tudo que foi passado aqui em imagem, isso não lhe dá absolutamente nada no céu. Absolutamente nada. Se não for a graça de Jesus, se não for o isto que nós lemos, se não for a obra de Jesus, nós não herdaremos a vida eterna. Coloque de pé, eu quero orar com você. Perguntaram para Charles Spurgeon, o que eu preciso fazer para ser salvo? Spurgeon disse, nada. Como assim nada? Nada. Jesus já fez tudo o que era necessário para você ser salvo. Mas esse Jesus vai requerer tudo de você. Porque a graça é de graça, mas seguir Jesus te custa tudo. A graça é cara. A graça não é barata. Senhor, reconhecemos a Ti a nossa limitação, debilidade, nossa incapacidade. Deus, não há absolutamente nada que eu possa fazer para ser salvo. Por mais que eu busque a santificação, por mais que eu me esforce, me abdique, me abstenha, eu estou muito aquém do seu padrão. Eu estou muito longe de cruzar os oceanos para chegar à terra prometida. Estou muito além disso. Eu estou muito distante. Por mais que eu me esforce, por mais que eu nade, por mais que eu tente chegar lá, eu não vou conseguir. Porque as minhas forças são incapazes. Por mais que eu esforce subindo a pedra da moralidade, das boas obras, eu não vou conseguir chegar lá, porque as minhas forças são insuficientes. Por isso eu te peço, Senhor, me ajude. Ajude a sua igreja. Ajude o seu povo. Encha-nos da sua presença, para que nós possamos confiar em Ti e em Ti somente. Porque a Ti pertence a salvação. A Ti pertence a redenção. A Ti pertence a graça, e nós reconhecemos em alto e bom tom que não somos merecedores, mas olhe para nós em misericórdia, em graça, em justiça. E olhe em nós a obra de Cristo e não aquilo que fazemos. Que dos altos céus a sua santidade olhe para nós e não veja aquilo que fazemos, mas veja a perfeição de Cristo, a pureza de Cristo, veja a obra de Cristo em nós. Portanto, Pai, nos ajude a abrir mão daquilo que for necessário, para que vivamos aquilo que o Senhor tem para nós, não uma vida meramente superficial, mas uma vida abundante, superlativa, caudalosa e profunda, porque nós queremos ser como Pedro disse aqui, nós queremos muito mais do que uma riqueza superficial, nós queremos herdar a vida eterna. Nós queremos viver contigo, nós queremos estar contigo e entrar na eternidade através da sua obra. Portanto, nos ajude a estarmos firmados na tua promessa, firmados na tua redenção, reconhecendo o nosso pecado e sabendo que em ti há perdão para todas as nossas transgressões. É o que nós confessamos a ti, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus.